Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Seja bem-vindo a este canal. Verdadeira graça do seu irmão em Cristo, Nilce Queiroz. Um abraço para todos vocês, um beijo no coração de todos vocês que me seguem, que me acompanham, que está comigo, que está entrando, começando a me ver agora. Talvez você não sabe quem eu sou. Quem é esse? Eu sou apenas aquele que anuncio esta palavra. Eu não quero título, não estou preocupado com o título. Eu já fui, mas não sou. Eu já fui lá, comecei no início como cooperador, depois fui evangelista e pastor, dirigi igreja, fui subintendente da escola dominical. No meu tempo, eu quem fazia a escola dominical, eu quem escrevia a escola dominical. Então, essas coisas ficou tudo para trás. E hoje eu estou aqui na graça, satisfeito e feliz. Um abraço para Caetité, Bahia. Você, meu irmão aí de Caetité, aquele abração para você, meu irmão aí de Caetité, meu irmão aí de Niterói, Rio de Janeiro, meus irmãos aí, o meu irmão Macir, um abração, Xará, Rogério, e outros, e muitos irmão Antônio, lá do Rio Grande do Sul, lá de Guarulhos, de Campinas, de Arara, de Itajubá, enfim, são tantas cidades. Um abração para todos vocês, um beijo no coração de todos vocês. E a mensagem que eu tenho, meus queridos irmãos, é essa. Precisamos conhecer Deus. Porque, na verdade, é comum. O título da mensagem é essa. Precisamos conhecer Deus. As pessoas chegam perto, um crente, chega muitas vezes perto e diz assim, você conhece Deus? Então, vou na minha igreja para eu conhecer Deus. Mas eu pergunto, que Deus? Que Deus que você está me perguntando se eu conheço? Porque o que nós temos que saber é que Deus não é um nome. Deus é um título. As pessoas pegam essa palavra Deus como fosse um nome, é um título. É a mesma coisa, linda. Oi, linda. Oi, linda. Linda é nome? É título. Forte. Oh, forte. Forte é nome, é título. Feio é nome, é título. Né? Então, o que nós vemos que as pessoas hoje têm por costume de convidar. Eu vejo que você é uma boa pessoa, um bom vizinho. Nós já se conhecemos há tanto tempo. Você não quer ir na igreja conhecer Deus? Mas eu pergunto, que Deus? Quem é esse Deus? Porque, irmãos, o Deus da religião não é o Deus daqui. Esse Deus daqui. Porque esse Deus aqui não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com o universal, com o mundial, com a Assembleia de Deus, com congregação, com Deus. Não tem nada a ver com essa religião. Porque essa religião cria seus métodos, seus estatutos. Cada uma delas não tem nada a ver uma com a outra. Você sai da sua e vai para outra e você vê a diferença. Porque eles não servem, cada um tem o seu Deus. Você fala, mas irmão Nilson, isso é verdade? Eu só quero fazer uma comparação. Eu quero relatar quando aquele barco, quando aquele navio
que Jonas desobedeceu a Deus e entrou naquele navio. Você vê, naquele tempo, Deus mandou Jonas ir a pregar na cidade de Nínive, e o que fez Jonas? Comprou uma passagem e embarcou para Tarso. E Deus se irou e veio a ira, a fúria de Deus veio sobre aquele navio. E Jonas desceu para o porão daquele navio e deitou e foi dormir. Como se diz, eu não vou lá não. Eu vou lá, aquele povo tudo violento, um povo tudo bravo, lá, o povo vai me matar, o povo vai me apedrejar, vai me matar, não vou lá não. E fugiu. E aquele navio começou a ser sacudido. Deus jogava aquele navio de um lado para o outro e as fúrias do mar cada vez se embravecia cada vez mais, e os marinheiros jogando a carga daquele navio dentro do mar para aliviar. Mas não adiantava. Quanto mais eles jogavam, olha bem, olha o prejuízo que Jonas deu. Jogando a sua mercadoria, aquele navio estava carregado de trigo, talvez de outros minérios, outros material, comidas e outras coisas mais. Teve que jogar tudo fora, jogando tudo dentro do mar, para aliviar o navio. Lembraram que tinha um homem estranho no meio. E eles lembraram, cadê aquele homem? Ele não está aqui não. Desceu no porão, chegou lá, Jonas estava dormindo. Tocaram, ele falou, homem, desperta, homem. Você não está vendo o que está acontecendo com o navio? O navio balançando do lado. Quem é você? Eu sou Hebreus. Quem é o seu Deus? Porque todos nós queremos saber quem é o seu Deus, porque cada um de nós, todos nós já invoquemos o nosso Deus. Quer dizer, cada um daqueles marinheiros que estavam ali tinha um Deus. E eles já tinham invocado o Deus deles. Mas não adiantou nada. Ele falou, e quem é o seu Deus? Como ele chama? Eu sirvo o Deus que fez o céu e a terra. E eles... Porque, entanto, ele se colocou, se esse homem serve o Deus que fez o céu e a terra, é o maior. Então, o que devemos fazer? Me atira no mar. Eu sou culpado de tudo isso. Bom, vocês sabem a história. Jonas foi jogado no mar, o peixe veio engolir o Jonas e tudo acabou. Então você viu que ali, aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam ali navegando, trabalhando, cada um deles adorava um Deus, porque Deus é um título. Você vê outra passagem, quando o filho de Davi, Salomão, depois que ele assumiu o reinado de Israel, ele era um homem muito sábio, conforme este livro relata. Mas ele foi enchendo o seu palácio de mulheres, todas as mulheres bonitas, e ele não punha dentro do palácio mulher israelita. Ele colocava mulher de qualquer nação, qualquer país. Chegava ali, aquelas mulheres formosas, à vista, mulheres bonitas, lindas, ele colocava ali dentro do palácio e aquela mulher era bem cuidada, bem tratada. A Bíblia diz que Salomão chegou a ter 1000 mulheres. Agora você vê, quer dizer, safadeza, não é nada mais do que isso. Ou você acha que foi Deus que... Não, Deus disse que daria para ele sabedoria para governar o seu povo. Deus não disse que ia dar mulher para ele. E ele colocou 1000 mulheres dentro do palácio dele. Onde está isso, irmão Nilson? Capítulo 3, versículo 11. Não, aliás, capítulo 11 de 1 Reis, e versículo 3. Então, cada mulher que vinha de outra nação, ela tinha um Deus. Não tem problema não, vem aqui. Ela vinha e trazia o seu Deus, a imagem do seu Deus. E exigia que Salomão fazia um altar para o seu Deus. Ele trazia outra mulher de outro país, a mulher fazia a mesma coisa. Por fim, ele começou a adorar o Deus daquelas mulheres, e deixou o Deus verdadeiro, o Deus dos seus pais, e começou a adorar o Deus daquelas mulheres. Então você vê que existiam muitos deuses. Quando o Deus verdadeiro apareceu a Moisés, lá no monte Sinai, no meio da sarça, quando aquela voz saiu do meio, Moisés, assustado, olhando para aquela sarça que queimava, mas não se consumia,
Ele disse, a voz disse, eu sou um Deus? Não. Se ele fala assim, eu sou Deus. Moisés estava no Egito, fugiu do Egito, como vocês sabem, eu não vou entrar para não compridar muito a mensagem, fugiu depois que ele matou o Egito, fugiu e foi lá para a Etiópia, lá ele casou, viveu mais 40 anos, Moisés ali já estava com 80 anos quando encontra. Mas ele sabia que Deus existia centenas ou milhares de Deus. E quando Deus verdadeiro apareceu a Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, opa, esse é o verdadeiro. Porque Abraão contou para seu filho Isaac que tinha tido um encontro com Deus verdadeiro. Isaac contou para Jacó. Jacó contou para os seus 12 filhos. Seus filhos foram contando e veio de boca em boca até chegou Moisés. Aí Moisés lembrou da promessa que Deus tinha com o seu povo que estava como escravo no Egito. E você vê outra vezes que aí tem uma passagem, parece no capítulo 2, é o capítulo 2 de Daniel. Quando o rei manda chamar Daniel para revelar o sonho, ele diz, eu sei que o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, porque não existia só um Deus. E você olha também para Jesus, no capítulo 10, de 33 e 34 do livro biográfico de João. Aquele povo apanharam pedra para atirar em Jesus. Por que vocês tentam me apedrejar? Porque você, sendo homem, se faz filho de Deus. Não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? E depois você olha para o Salmo 82, versículo 6, que o homem é um Deus. O que diz o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Cegou o entendimento da humanidade. Quem era esse Deus? Era o próprio homem que tinha cegado. Eu falava que era o diabo, por falta de conhecimento. Eu falava que era o diabo que tinha cegado o entendimento, né, do povo. Mas é o próprio homem. Então, voltando. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Atena, capital da Grécia, e começou a falar das grandezas, das maravilhas de Deus. E ele andando, vendo vários altares, porque na Grécia se adorava vários deuses. É por isso que eu trouxe essa mensagem para as pessoas quando dizem assim, vão na minha igreja para você conhecer Deus. Mas que Deus? Quero saber que Deus. Porque o Deus que eu conheço, ele faz grandezas e maravilha. Ele fez e faz. Porque se Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Se ele fez, ele continua fazendo. Você vai nesses movimentos religiosos aí, nesses grandes templos, o que você vê lá? Só petição de dinheiro. Só mentira em cima de mentira. E pedindo dinheiro, campanha, pedindo dinheiro e tal. E é isso que você vê. Nada mais do que isso. Então eu pergunto, vamos na minha igreja, para você conhecer Deus, mas que Deus? O seu Deus o que tem feito na sua igreja? Seu Deus tem curado paralíticos, cego, canceroso, o que seu Deus tem feito? Essa palavra diz que ele não mudou, que ele é o mesmo. Agora, se ele parou de fazer, porque na sua não tem um Deus verdadeiro. Então o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que nós olhamos para essa passagem de Paulo, que a Grécia tinha centenas e centenas de deuses, vários altares. E o apóstolo Paulo chegou ali e começou a andar no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar. Paulo, o Deus que ele diz, o Deus que fez o céu e a terra, versículos 17 e 24. E tudo que nele há,
não habita em templo feito por mão humana. Ele disse isso. Então eles criaram vários altares. E Paulo andando, olhando vários deuses, até que ele encontra um altar de um Deus. Cada Deus tinha um nome. Então, por isso que eu falo para você que a palavra Deus é um título. Mas cada um deles tinha. Baal era um Deus. Baal era aquele Deus que Jezabel trouxe do país dela, quando ela casou com Acabe, e tinha 450 profetas, e adorava, sacerdote que adorava aquele Deus. Né? Então nós olhamos Deus Moloque, que gostava de sacrifício de criança. Então cada Deus tinha um nome. E agora Paulo encontra ali um altar de um Deus desconhecido. Ele diz, esse é o verdadeiro. Esse que você está dizendo, um Deus desconhecido, é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que fez o céu e a terra. E não habita em templo feito por mão de homem, ele não habita nesse lugar. Ele é espírito. Ele não habita nesse lugar. Porque o próprio Jesus disse que ele não habitava nem no monte. Hoje existe esse povo aí, existe um grupo de pessoas aí que vai num tal de Monte Branco. E é uma mentiraiada tão. Aí eu fico muitas vezes, hoje eu fico revoltado com tanta mentira que eu ouvi dentro desses lugares. Diz que os anjos batiam palma. Nós vai num tal de Monte Branco aí, e nós começamos a orar. Quando chega a madrugada, nós escuta as palmas dos anjos, os anjos batendo palma. Pá, 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 né? Aí a gente começa a orar, os anjos continuam batendo palma. Para essas mentiras. Não é uma mentira danada. Depois nós foi saber, né? Nem encontrava, era com um bandido desse monte. Nem foi lá, nem parou, foi com um bandido. Bandido roubou tudo que a crentaiada tinha. É isso que eu fiquei sabendo depois. Então, muita mentira. Deus, ele disse, Jesus disse para a mulher, Samaritana 4:23 de João, não é neste monte? Mas então aonde se adora o Senhor? Aí no templo. O Senhor só se encontra no templo. Jesus foi bem claro. Deus não habita nem em monte. Ele subiu ao monte para falar com Moisés, mas ele não habitava lá. O templo, ele não habitou nem mesmo o templo de Salomão. Salomão construiu um templo tão bonito, banhado a ouro, um templo que chamava a atenção do mundo inteiro. Deus nunca habitou lá. Atos 7, 47 e 48. Nem lá não habitou nem mesmo no tabernáculo de Moisés, que Moisés fez um tabernáculo e era desmontado, carregado de um lugar para o outro. Deus não habitou nem ali, Deus chegava até na porta e com uma nuvem no meio entre Moisés e Deus. Moisés conversava com Deus. Então, como hoje as pessoas ficam aí, Deus, Deus e tal. Então, meu irmão, Deus, nesse momento, quando Jesus está conversando com a mulher, ele podia ter afirmado. A mulher diz, meus pais diz que é nesse monte que se adora. Mas se diz que é em Jerusalém. Jesus podia ter confirmado, é em Jerusalém mesmo. Meu pai só habita no templo. Ele não habita em monte. Mas ele diz nem no monte e nem no templo. Em lugar nenhum. Porque nós somos o verdadeiro templo de Deus. Nós somos o povo mais privilegiado hoje. Porque 3:16 de 1 Coríntios, não sabeis que vós são templo e além de templo, morada do Espírito de Deus. E lá no versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo é o que intercede, porque nós não sabemos nem como orar. Eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei falar com Deus, mas o Espírito se coloca. É o único que intercede, o único intercessor entre Deus e a raça humana é o Espírito Santo. É Ele. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, porque convidar você para ir,
a um local desse, hoje eu tenho aí estudado, eu tenho entrado nos documentários a respeito de Deus. E esses documentários, eles mergulham na profundidade da antiguidade para buscar. Irmão, existem milhões e milhões de deuses. Cada nação tem um Deus. E aí? Como você pode provar qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que faz. Porque a Buda é um Deus. Você vê Maomé é considerado também um Deus. Porque todo mundo vai para ele. Parece que é a segunda maior religião do mundo. A primeira é a católica, a segunda é o Islã. A maior. Você vê Xanxanuê, e você vê muitas outras religiões. Cada um deles fala em um Deus. E agora você vai na parte da África. E você vê na parte da Ásia, a parte da Europa, da América. Você vê deuses diferentes. Agora, como uma pessoa fala assim, você tem que conhecer Deus. Mas que Deus que eu tenho que conhecer? O Deus da Bíblia? É o Deus da Bíblia. Mas o que está acontecendo lá? Está acontecendo alguma coisa? Porque não pode parar. Deus não para. Deus nunca parou. Nós olhamos para Isaías 40, versículo 28. Deus nunca descansou. O negócio de falar que Deus fez o mundo e no sétimo dia Deus descansou, mas Isaías 40, 28 diz que Deus nunca descansou. Agora, se Deus nunca parou, por que parou de acontecer milagre? Porque parou do povo ser abençoado, as bênçãos de Deus derramavam sobre aquele povo. E aquele povo via prodígios, sinais e maravilha vindo da parte de Deus. Cadê? Por que hoje não existe mais essas coisas? Porque se tornaram a verdade de Deus em mentira. É o dinheiro tomou a frente. Então, por isso, quando alguém convidar você, vamos na minha igreja? Fazer o que lá? Não, lá você vai ter encontro com Deus. Mas que Deus? Eu quero saber que Deus. Porque Deus é um título, não é um nome. Porque quando Moisés disse, eu vou, vai a Faraó e diga a Faraó que deixa o meu povo embora, que o meu povo tem que sair para me servir. Mas se Faraó perguntar, quem é esse seu Deus? Qual foi a resposta do Deus Todo-Poderoso? Diga a Faraó, eu sou. Que ele não deu nome. Eu sou, te enviou. Pronto. Eu sou. Nada mais do que isso. Então, não adianta você se apegar num nome, Deus, achar que Deus é um nome, que Deus não é um nome. Como nós sabemos também que muito se pega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe. É um só Senhor. 4 de Efésios, versículo 11. 3, segunda carta de Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. O Senhor é um Espírito. E aonde está o Espírito? Há liberdade. Meu irmão, você não tenha dúvida. Mas Deus, fora deste livro, não é Deus. O Deus é aquele que Jó disse, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu pude provar quem é o Deus verdadeiro. Fique com esta palavra. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos. Até a próxima. Bye, bye.